boa tarde. Boa tarde, queridos ouvintes. Queremos agradecer pela oportunidade de estar aqui participando com vocês. Eu só tenho a agradecer. O tema de hoje, gente, é o esquema das Americanas. O que aconteceu, né, numa empresa tão antiga, né, no mercado brasileiro e conhecido por todos. E com renome de 3 grandes empresários, conhecidos como os mais ricos do Brasil, bilionários, né, já foge da realidade da maior parte da população, que é o Jorge Lema, que dos 3 é o mais conhecido. Ele está mais nos noticiários, né, Jailson? É verdade. Beto Sicupira, eu não sabia quem era, e Marcel Teles, que eu já tinha ouvido falar, mas não como Lema. Jailson, me diz uma coisa. Eles deram uma nota dizendo que eles não sabiam do problema contábil. Isso é possível? Eu acredito o seguinte, eu acredito que eles seguraram um pouco, porque as lojas Americanas, nós sabemos que é uma empresa gigante. Eu acredito que em algum momento todas as empresas, na medida quando elas não têm um planejamento muito bem estruturado, quando se tem bons gestores, eu acredito que de alguma forma gera um impacto gigante. Segundo eles não tinham uma precisão, né, do prejuízo gigante. Então vamos analisar da seguinte forma. Eu acredito que faltou uma análise, faltou um diagnóstico muito bem preciso, deixaram a desejar na questão de uma ferramenta extremamente importante e todas as empresas elas precisam de fato adotarem. Não sei se vocês têm conhecimento, acredito que sim, a ferramenta 5W2H. Mas já qual o significado da ferramenta 5W2H, que provavelmente as lojas americanas deixaram e tiveram esse prejuízo gigante? Checklist. Não checaram. E não checaram o quê? A realidade do seu fluxo de caixa. Então, todas as empresas, e citando como exemplo as lojas americanas, faltaram o planejamento financeiro. Mas o que seria um planejamento financeiro? Tem o planejamento das entradas e saídas do seu fluxo de caixa. Nós sabemos que é uma empresa gigante, uma empresa muito renomada no mercado, mas devido à falta de planejamento, elas tiveram esse prejuízo. Todos, o brasileiro, o mercado como todo, está ciente do prejuízo. Na verdade, já passaram dos 40 bilhões de reais. Gente, é muito dinheiro. Aí ficamos em uma interrogação. Caso realmente, de fato, as lojas americanas declarar falência, porque na minha visão hoje, quanto empresa, quanto analista, eu acredito que as lojas americanas ela esteja respirando com aparelhos. Quando ela tirar, infelizmente, nós estaremos deparando essa empresa aí à falência. Só que outras empresas já criaram oportunidades. Há boatos, estudos, já especialistas já estão estudando a possibilidade do Grupo Carrefour comprar essa mega gigante empresa. Então, se as lojas americanas quebrar, então outras empresas começam a terem vantagem no mercado. Como, por exemplo, a compra do Grupo Carrefour, provavelmente há uma possibilidade de acontecer. E como as lojas americanas, ela funciona como uma intermediadora também, ela tem um marketplace, onde outras empresas elas podem anunciar os seus produtos. Então, quem vai sair na frente é a loja Magazine Luiza. Então, a Magazine Luiza há uma possibilidade de tornar uma empresa muito mais agressiva e conquistando uma grande quantidade de clientes que anunciam os seus produtos nas lojas americanas. E outro ponto extremamente importante que vem acontecendo como existe uma grande quantidade de empresas anunciando os seus produtos na própria plataforma das lojas americanas, sexta-feira tinha alguns objetos, como por exemplo um computador, no valor de 10 mil reais. Então vejam só, é preocupante porque, como ela está passando já por esse processo judicial, as lojas americanas, sábado, vou citar um exemplo, tinha um computador, um objeto no valor de 10 mil reais. O empresário, que é de fato o próprio anunciante do seu produto nas lojas americanas, ele foi obrigado
a multiplicar 3 vezes o valor do objeto. O valor do objeto, o qual, porém, todavia, que estava na plataforma por 10 mil reais, qual foi a visão do empresário? Poxa, eu vou colocar ali por 30 mil reais, porque eu não quero vender meu produto. Porque caso ocorra a venda, as lojas americanas não terão recursos, tá, para realizar o pagamento do teu cliente anunciante. Até porque já está em ação judicial na justiça. Ô Jailson, muitos se falam que as lojas americanas, e na verdade isso é fato, né, já foi divulgado, que tem dinheiro público, dinheiro de banco do BNDES investido dentro das lojas americanas. E quando você falou, né, que elas hoje vivem, né, sobre aparelhos, Sim. né? E isso é preocupante, porque caso haja falência, né, vai se ter também aí um problema na questão, né, de pagamentos para o banco em que as lojas americanas captou fundos, né? A Haline divulgou, inclusive a Haline mandou para mim, foi uma colega minha mandou para mim, que as ações das americanas estavam R$1, né? Caiu 90%. 90%, né? Isso é uma preocupação muito grande. Eles estão tentando reverter isso, tentando usar um marketing falando que as americanas não quebraram, de fato, né? Para tentar desviar mais um pouco a atenção e as ações. A gente sabe que o mercado hoje é muito agressivo. Quando você tem, né, boatos ou fatos que a empresa ela vai quebrar, o que tem das ações caírem. Nesse aspecto, tem alguma forma das lojas americanas tentar recuperar isso? Vejam só. Vou frisar algo extremamente importante aqui para vocês. Eu sou investidor. Eu trabalho com o mercado financeiro. Então, na medida quando a empresa ela fica disposta ao mercado tendo um cenário negativo, naturalmente, né? Isso, o que vai acontecer? O declínio. Só vai cair. Então, os investidores eles deixam de acreditarem naquela empresa. Quem vai investir em empresa que está tendo um prejuízo de 40 bilhões de reais? Um exemplo. Então, quando a gente começa a entender todo o processo das lojas americanas, não só foram 40 bilhões. Existem dívidas com bancos, e existem dívidas de pagamento dos fornecedores. Existem encargos tributários, encargos previdenciários, porque quando soma tudo, então ela não consegue se manter. Então, pegando a visão o qual você acabou de citar, se tratando das ações, as ações elas desvalorizam. O que acontece? Existem investidores que compraram ações das lojas americanas vendendo tudo de volta, porque, poxa, vou ter um prejuízo maior. Então, no mercado financeiro, funciona da seguinte forma. Enquanto as ações elas caem, existem pessoas que criam oportunidades e compram. Mas existem investidores que têm ações e não querem colocar em risco. Vou vender logo antes que o prejuízo seja É por isso que gigante. cai, né? Porque todo mundo está vendendo, né? Isso. E o problema, né, como você falou, é a especulação, né, no mercado financeiro, né? Quando você se especula tanto para positivo quanto para negativo, ele vai ter uma queda ou uma subida, né? Isso desvaloriza. Mas nessa situação, há lugar para especulação? Já que, assim, já se viu que há uma dívida, já os credores já acionaram a justiça. Há espaço para especulação? Há um espaço. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu posso citar da seguinte forma, porque quando se trata de mercado financeiro, existem 2 tipos de ações. Existe o tipo de ação ordinária, porque o risco é muito grande. O cliente compra a ação sabendo que amanhã ela pode tornar desvalorizada. Mas vamos dar um exemplo. Quanto mais as empresas, existem pessoas, o consumidor final comprando seus produtos, porém as suas ações elas se tornam muito mais valorizadas. Então, a questão das lojas americanas é uma situação difícil, tá? Não é nada fácil. Pelo cenário e me desculpa o termo, o rombo que é no fluxo de caixa da empresa é muito difícil se manter. Então, existe uma grande quantidade de investidores, tá? Inclusive, eu tinha algumas ações das lojas americanas. Sábado mesmo eu tive que desfazer dela. Porque assim eu não teria um grande prejuízo total, gigante, né? total, pela desvalorização da empresa e pela desvalorização das suas ações perante esse mercado financeiro. Ela perde quanto na questão de credibilidade no contexto financeiro, quanto na parte de segurança. Ou seja, o caso dela é seríssimo. Ô Jailson, eu vi um investidor, esqueci o nome dele, é um senhor, que é bem famoso. Ele estava explicando
como a Americana pagava os credores, né? Primeiro que ela atrasava muito, inclusive é uma regra que tem um livro, inclusive, né, de finanças. Atrasar bastante os fornecedores. Atrasar, quando chegar, isso aí tem a inflação, que vai ter a correção. Quando chegar o tempo que tem que pagar, negociar para pagar à vista com um valor bem menor. Quer dizer, eles saíam ganhando e os credores e os fornecedores saíam perdendo. Existia isso mesmo? Assim? Existe. Mas eu volto a frisar aqui. Mas para isso acontecer, a empresa ela precisa criar uma política de recuperação. Para fazer com que ela consiga ter um destaque maior, mas mesmo assim o risco é muito grande. Porque eu vou dar um exemplo. Eu não investiria, em hipótese alguma, sabendo que a empresa não está bem, não tem o seu setor financeiro não está saudável financeiramente falando, eu não investiria. Então eu acredito sim, mesmo no contexto financeiro, mesmo no contexto político, econômico, eu acredito que as lojas americanas, elas podem sim fechar. Ficamos preocupados porque existem milhões de brasileiros, trabalhadores e trabalhadoras que trabalham nessa grande, gigante empresa. Mas a recuperação de crédito deve ser reavaliado, revisto. Todas as empresas elas precisam realizar um bom orçamento, porque tem que se espelhar naquilo que está dando certo. Então, o cenário das lojas americanas é um cenário gravíssimo. Muito se fala, eu estava vendo uma entrevista do investidor, e ele, engraçado, né? Ele citou uma linha no Brasil que os varejos, eles não vêm, vamos dizer assim, vou usar uma expressão genérica, eles não vêm ganhando tanto mercado e ficando no mercado. Você teve varejos de empresas que quebraram ao longo das histórias. Antes de 10 anos, antes de 10 anos, você teve Ricardo Eletro, Macro, a Max, Extra, e assim, e esses varejos eles quebraram, né, e foi um efeito em cadeia, né, quebrou um, depois foi quebrando os outros, né, e esse fenômeno que aconteceu, né, só não sei se você deve saber explicar, que esse fenômeno em cadeia, por exemplo, quebrou um varejo aqui, aí o outro lá na frente automaticamente começa a dar o mesmo problema. Ele até falou que o varejo no Brasil, se ele não se reinventar, ele vai quebrar muito. Deixa eu só pegar o gancho do este ano, que o assunto vai ser no mesmo. Esse mesmo investidor, ele falou que... perguntaram a ele assim, antes dessa questão das Americanas, em que é que você não investiria? Ele disse, nunca investiria em varejo. E ele explica, eu não sei se tem coerência, Jailson, que um dos problemas do varejo, primeiro, é que tem muitas. Então a concorrência é muito grande. São vários concorrentes. E o valor para essa concorrência acontecer é muito pequeno do lucro. Então termina que o fluxo de caixa não atinge, termina se gasta mais do que se arrecada. Foi a explicação que ele deu. Aí foi onde ele disse que é por isso que o efeito cascata, que com essa quantidade não vai conseguir sustentar o mercado. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tem um ditado que diz o seguinte: oportunidades são para todos. Porém, não são todos que continuam comercializando seus produtos e seus serviços no mercado. Vou dar um exemplo. Em 2009, foi inaugurada aqui em Campina Grande uma das maiores redes de alimentos do Brasil. O Atacadão. Uma gigante empresa. O Atacadão, nós sabemos que pertence ao Grupo Carrefour. Mas o Atacadão já não se constitui em atacado? No caso do atacado, o Atacadão, o varejo do atacado. Mas a pergunta é, o que levaram na cidade de Campina Grande 3 lojas da rede? Porque o Atacadão está localizado ali próximo da Dinamérica, tem outra rede próximo Tararé, no Alto Branco, né? E outra rede ali próximo da Avenida Manuel Tavares, ou seja, no Alto Branco. Gestão. É uma gestão focada em pessoas, é uma gestão focada em tecnologia e inovação. Ela consegue se manter, até porque o público da rede, do Atacadão, como por exemplo, ele é muito misto. O Atacadão consegue atender todo o público, quanto no varejo, quanto no atacado. Vou citar outro exemplo. Quando foi inaugurado, na verdade, quando o Extra se quebrou, porque o Extra quebrou ali próximo do Partage, a empresa quebrou.
hoje está localizada a segunda rede, a segunda loja do açaí. Então, eu espero que dê muito certo o açaí. Uma empresa muito bem conceituada no mercado, mas na minha visão, ali não seria o ponto ideal. A localização para qualquer negócio é extremamente importante. A localização vai impactar no fluxo de caixa da empresa. Então, o açaí no Mirante. Então, por que não o açaí no coração das Malvinas? Eu acredito que daria muito mais interessante. Quantas vezes eu já saí de casa e fui realizar uma compra no açaí de frente ao Partage, é um pingo de gente. Porque o público do açaí não se encontra naquela região. Exatamente. Tem um público que mora ali no Mirante, que criaram uma cultura, que compra no Ideal, como por exemplo. Compra no Hiper. Que compra no Hiper. Então, Exato. eu espero que dê muito certo. E até porque o tipo de produto, às vezes, que eles procuram, não tem no açaí. Não tem no açaí. Um biscoito diferente, um queijo diferente, né, um vinho diferente, ele não vai achar no açaí. Então, ele não vai no açaí buscar isso. Né? Sim. Então, eu acredito que muitas empresas terminam se mantendo por muito tempo, porque não tem um planejamento muito bem elaborado. Por isso, os pequenos empresários, vou dar um exemplo, pequenos empresários, eles estão começando agora e quer de fato tornar a empresa competitiva, é preciso que se tenha um plano. Pesquisas que foram realizadas, como por exemplo, pelo Sebrae, empresas que iniciam a comercialização de um produto ou de um serviço sem um planejamento, elas só resistem no mercado entre 2 a 5 anos. Então, o planejamento é o sucesso do negócio. Agora, é importante frisar, existem vários tipos de planejamento. Quanto o planejamento financeiro, que é extremamente importante, porque quando se trata de finança, o coração da empresa é o setor financeiro. Tem um setor operacional que é extremamente importante. Logística, né? É preciso que se tenha um plano muito bem estruturado, muito bem organizado. É preciso que se tenha pessoas, colaboradores capacitados. Se eu vou dar um exemplo aqui. Eu, quanto empresa, não adianta a empresa só oferecer estrutura, variedades, preços, mas o que vai impactar é a qualidade do atendimento, porque o preço ele é consequência, fruto de um trabalho de alta qualidade. Então, faltou nas lojas americanas algumas ferramentas extremamente importantes. Volto a frisar aqui, a ferramenta 5W2H, check-up, checklist. Existe outra ferramenta, o Kanban. O Kanban que é uma ferramenta extraordinária, que é o controle de todas as atividades que precisam serem realizadas. Outra ferramenta, o PDCA. PDCA. P. Qual o significado da sigla PDCA? Perdão. P. Planejamento. Eu preciso me planejar. D. Direcionar. Ter uma direção. C. Eu preciso ter um controle de tudo que está acontecendo. E A. Ação. Tem um ditado que diz o seguinte: tudo que eu planto, iremos colher na vida. Então, no contexto empresarial, funciona dessa forma. Você que é filho de agricultor sabe bem disso, né? Se você de fato, você desenvolve um plano bacana, você tem um plano de negócio. Porque quando você tem um plano, você tem um foco, você sabe o que você quer, existem metas, Agora, propósitos. Agora, só interrompendo. Eu acho assim, é muito interessante. No Brasil, a gente tem uma cultura, né, que grandes empresas se tornam grandes homens, se tornam bilionários às custas de órgãos públicos, ou seja, Sim. de dinheiro público, né, de fato. Né, eu cito aqui o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar, né, ele está devendo, né, está também na mesma situação, bilhões aos bancos. Né? E esse dinheiro que realmente os bancos vêm segurando para o Pão de Açúcar não quebrar, né, é dinheiro do povo, é dinheiro do governo, ou seja, e eu vejo essa questão, essa compaixão e essa empatia por essas grandes indústrias, e eu vejo aquele pequeno comerciante de bairro, aquele pequeno que está começando, a dificuldade tão grande dele conseguir um empréstimo em um banco. Nós sempre falamos aqui, né, que aquele pequeno comerciante que quer construir algo, que quer fornecer até emprego para o pessoal do bairro, eles têm uma dificuldade. Eu sou empreendedor,
A Aline também empreende, né? E você também é empreendedor. Sim. E nós pequenos, nós temos uma dificuldade muito grande de você ir a um banco e pegar um empréstimo. E essas grandes empresas conseguem pegar empréstimos, né, bilionários, e depois está acontecendo hoje nas Americanas, vai deixar um rombo grande, né? De fato, vai deixar um rombo grande. E essa conta, quem é que vai pagar? Fica interrogação, né? É. Eu acredito que quem vai pagar é o povo. É o povo que leva a porrada. Agora, falando de legislação, eles têm dinheiro para cobrir a dívida, né? E eles já estão falando de os bancos perdoarem boa parte da dívida. Perdoar, né? Que quem não sabe, isso acontece muito com os grandes empresários, né? Não acontece comigo. O cartão liga, se eu atrasar, o cartão liga incansavelmente, né? Mas no caso dos grandes empresários existe o fato, perdão de dívida. O governo federal já fez isso. Não só o passado, como os outros, né? E eles já estão falando nessa perdoar a parte da dívida. Na legislação, não deveria obrigar essas pessoas, na verdade, deveriam ser presas, né? Porque elas vão deixar fornecedores Sim. de todos os níveis aí, em situações complicadas. Provavelmente pessoas vão quebrar por conta dessa falta de pagamento, Sim. né? Pessoas desempregadas, e eles têm dinheiro, né? Porque eu vi que juntando a fortuna dos três, dá quase 200 bilhões, né? E eles não pagarem essa dívida e deixar isso aí é uma falta de respeito, e chamar a gente de otário, né? Não, É verdade. Vou dar um exemplo aqui. Juridicamente falando, perante a legislação trabalhista, no final da história é o trabalhador. Vou citar um exemplo aqui. Eu não vou falar o nome da empresa, questão de ética, mas existem algumas empresas o qual eu tenho alguns processos de alguns trabalhadores que a empresa declarou falência. O pai de família, a mãe de família que já tem 30 anos de empresa. A empresa declarou falência e nós estamos aí com ação judicial para tentar renegociar uma dívida da rescisão contratual, como por exemplo do FGTS que não estava sendo depositado, que sempre no dia 7 de cada mês as empresas elas são obrigadas a realizarem os depósitos. A questão da quebra de contrato de 40% que fica o trabalhador no prejuízo, e eu volto a frisar que o trabalhador ele é o mais penalizado. Sempre. Infelizmente é uma pura realidade do nosso país. Vou pegar o gancho do nosso colega Cristiano, que disse a questão que o pequeno empresário ele não tem linha de crédito, como por exemplo, comparando as grandes empresas. As grandes empresas, nós sabemos que elas recebem incentivo fiscal, quanto do Estado, quanto do município. Existe um acordo, gerar renda e gerar emprego. Já o pequeno empresário, ele leva a maior porrada. Nós sabemos quem move a nossa economia. É o microempreendedor individual. É a classe média. É o microempreendedor, e o microempreendedor ele não tem uma linha de crédito. Os juros são altíssimos para eles. É ele que mantém a nossa economia. Ele que gera também emprego. Ele gera emprego, sim. E se eu for trabalhar com esse pequeno empresário, eu posso citar aqui a teoria de Max Weber. Para os micro, né? Se eu trabalhar se tratando de uma linha de crédito, o sistema é travado para o pequeno empresário. É verdade. É um sistema burocrático, é uma burocracia gigante. E a burocracia é tão grande que o pequeno empresário chega no momento de desistir. Não vou vender meu produto mais não. Nada acontece. E parece que é feito para o pequeno empresário não crescer. O MEI mesmo é bom? Mas veja quanto é que é o faturamento do MEI para o ano, para se ele passar aquele valor, ele já vira CNPJ. CNPJ você tem que ter contador. Né? Você paga ICMS. Você tem uma porrada de encargos aí, de imposto fiscal, que tira a possibilidade de o cara crescer, tira a possibilidade do empresário investir. A não ser que ele tenha um dinheiro bom de caixa, que quase ninguém tem para fazer isso, né? Sem falar no planejamento da organização, né? Para poder fazer, conseguir sair e crescer no CNPJ é muito difícil. Então, às vezes tem o planejamento, mas o Estado não dá a possibilidade, a condição dessa pessoa se organizar no planejamento e crescer.
Né? Assim, eu sempre discuto aqui outra coisa, reforma trabalhista. Eu acho cruel a reforma trabalhista, dependendo do setor. Sim. Certo? Eu acho que a reforma trabalhista devia ser por faturamento. Um pequeno empreendedor pagar uma carteira assinada é pesado. É. Um grande, não. Você exigir de um mercadinho que ele pague o mesmo valor de um assalariado, de um funcionário, de que alpargatas. Alpargatas, eles vão pagar igual. A alpargatas ganha muito mais em cima do trabalhador e ele sofre muito mais lá dentro do que o do mercadinho. Era para ter um teto para cada setor, né? Baseado no faturamento da empresa. Quem ganha mais, paga mais. Vou citar um exemplo aqui. Eu acredito que a Alpargatas, ela tem quase, se eu não me engano, 27 mil novos colaboradores. Eu não tenho o número exato, tá? Porém, vamos supor, se eu tenho 27 mil colaboradores, vamos colocar uma faixa salarial aqui de R$ 1.800. Se a gente multiplicar aqui 27 mil vezes um salário de R$ 1.800, então a Alpargatas ela teria uma folha de pagamento de R$ 48 milhões e 600 mil. Então move a nossa economia. Então vamos incentivar incentivo fiscal para essa gigante aqui. Agora, outro ponto que eu vou pegar a sua linha de pensamento. E o pequeno empresário. O pequeno empresário, o microempreendedor individual, perante o Código Tributário Nacional, tá? O MEI, microempreendedor individual, ele precisa gerar uma receita durante um período de 12 meses, de janeiro a dezembro, um faturamento no valor de R$ 81 mil. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Aí o que acontece? Foi lançada uma proposta, está sendo estudada lá no Senado, que estão estudando a possibilidade para R$ 150 mil. O primeiro projeto da proposta que foi lançada... Que só pode ter um funcionário, se eu não me engano, né? Um colaborador. Não foi aprovado. Está sendo estudado novamente uma possibilidade perante o Código Tributário Nacional, R$ 130 mil. A reforma tributária ela é urgente. Aí o que acontece? Como os encargos são altíssimos, então muitos pequenos empresários acham muito mais viável trabalhar como autônomo. Nós sabemos que recentemente a Polícia Federal chegaram ali no shopping Cine Center, no shopping Edson Diniz, porque são pai de família, mãe de família, que acreditam que não é viável, de fato, ser microempreendedor individual, por ter um faturamento de até R$ 81 mil. Aí eu vou lançar uma pergunta aqui e eu vou mesmo responder. Quais são os benefícios do microempreendedor individual? Existem vários. Nós sabemos que o microempreendedor ele pagará uma taxa simbólica. É simbólica. Entre 68, 78 reais, vai variar o nicho de mercado, se é comércio ou indústria. Indústria, o qual ele irá transformar a matéria-prima em produtos semi-acabados e acabados. Então, o que acontece? R$ 81 mil está muito pouco. Eu acredito muito, sim, nessa nova gestão. Eu acredito na mudança. Eu acredito no povo brasileiro. Nós sabemos que o povo brasileiro é trabalhador, quer trabalhar, mas, porém, nós queremos oportunidades. Exatamente. Tu tem mais alguma pergunta? Não. Eu tenho mais uma. Jailson, agora, a situação das Americanas era algo que a gente que é leigo, não, mas para quem não é leigo, é meio previsível, porque a gente entrava nas lojas americanas só para comprar chocolate, basicamente. A gente ia no cinema para viajar. Eu entrava na Americanas para isso. A gente não procurava nada, tirando a parte online, né? Que realmente você buscava algum produto e aparecia lá Amazon, Americana, Magazine Luiza. E aí você poderia ir para Americana. Mas geralmente eu ia direto nas lojas americanas. Eu vou pesquisar aqui televisão na Americanas, né? Para quem ainda vai na loja física. Eu vou ali ver roupa na Americanas, porque eram coisas que tinham, mas não eram a saída da Americana. A saída da América, isso era no Brasil inteiro, sem falar que era uma bagunça. Sim. Né? Tem loja na Americana, inclusive, que parece filme de terror, assim. Aquela coisa meio bagunçada, um funcionário lá, no lado, uma pessoa na fila, uma música meio, né? Não era meio que já, assim, não era de se desconfiar no mercado que tinha alguma coisa errada, porque é diferente da Magazine Luiza.
Você entra, ela é bem organizada, tem bastantes colaboradores. Você vai na Magazine Luiza pesquisar ventilador, pesquisar liquidificador, pesquisar televisão, geladeira, né? É diferente. Aqui, Armazém Paraíba, eu acho que nem entra nesse nível da Americana e da Magazine Luiza, mas são lojas que você vai lá e são organizadas. A Americana não, ela já tinha um aspecto assim de deixa rolar. Desorganizado, né? Eu volto a frisar, pegando a sua linha de pensamento. A questão do planejamento. Eu posso tratar aqui os 4 princípios da administração dentro do contexto empresarial. Planejamento. Planejamento é extremamente importante. Segundo, organização. Terceiro, controle. E o quarto, ação. Então, na minha visão também, não só foi a falta do controle financeiro, mas também a parte de capacitação dos colaboradores, onde eu, quantas vezes já fui na lojas americanas e percebi que eu entrei na loja e eu percebi que eles estavam pecando na qualidade do atendimento. Vejam só, quantos clientes? Eu vou falar quanto cliente? Preço para mim é consequência. Eu vou prezar pela qualidade do atendimento. Então, para isso, as empresas, elas precisam capacitar os seus colaboradores. Fazer com que elas possam oferecer um atendimento de alto nível. Agora, venhamos, para atender um público que nós estamos cada dia mais exigentes quanto clientes. Porque as pessoas mudaram de comportamento. Então, o que vai impactar hoje, por mais que elas ofereçam estrutura, variedade, preços, mas o que vai impactar no negócio é o atendimento de alta performance. No caso, pessoas, né? Pessoas capacitadas, pessoas com sentimento de dono, preocupado com a empresa. Isso é interessante que a Magazine Luiza faz isso bem, né? Faz muito bem. Inclusive, eu A questão posso da citar vendas aqui online também, uma empresa que oferece um atendimento de alta performance, que eu fiquei encantado com o atendimento da rede. São as óticas Diniz. O atendimento já se inicia logo na entrada. Inclusive, quando a moça ela realizou a primeira abordagem, o primeiro atendimento, já vem outra atendente, já com a bandejinha, com café, com chocolate, com a balinha. Então, de toda forma, vai impactar no poder, como eu posso dizer, na venda final, no poder do consumo do cliente. Mas será que o cliente compra? Compra. Quando o atendimento é de alta performance, o objeto... Às vezes você fica fiel, não é a loja, é o vendedor. É o vendedor. Eu Pronto. compro na Magazine online e tem a vendedora que me atende online. Sim. E todo o preço que eu quero de produto, eu mando para ela consegue me tirar até o frete e o atendimento, né, qualquer horário da noite, ela liga como é que foi o produto, chegou, e isso, né, deixa você encantado com o cliente. Então, o que eu acho bacana, relacionamento. O relacionamento com o atendente, o relacionamento com a humana, empresa, né? humana, tornar a empresa muito mais humanizada, a palavra é essa, humanizadas. Quando as empresas elas criam as relações de forma humanizadas, então, de fato, elas se relacionam bem com as pessoas. Seria um 3P, né? Pessoas, praça e produto, né? Pronto. Se tratando... Não, na verdade, Cristiano, são os 4 P's São os 4 de marketing. P's agora na marketing, né? Promoção. Promoção. Tá? Produto, preço e praça. Então, vai impactar diretamente no resultado final de uma organização. Mas eu volto a frisar. O que vai influenciar no crescimento de uma empresa são as pessoas. As pessoas é o carro-chefe. Fundamental. Tá? É a mesma coisa. Vou dar um exemplo. O ideal tem lá uma variedade de produtos, tem o prédio, mas 100 pessoas é simplesmente um prédio. Então, o que vai impactar são as pessoas. Porém, não são qualquer pessoas. São pessoas com sentimento de dono, pessoas que cuidam da empresa como se fosse sua, né? Que estejam preocupados com o bem-estar dos seus clientes, porque nós, quanto clientes, nós somos carentes. A carência é tão grande que nós queremos atenção. Aqueles que conseguem atender os nossos desejos, as nossas necessidades, eles nos conquistam. E a gente volta sempre.
É verdade. Não é verdade? Jailson, muito obrigado A gente já está terminando, já são 13 horas e 12 minutos. Quero agradecer a sua entrevista, foi muito boa mesmo. Bacana. Prazer de conhecer. Bacana. Eu agradeço a oportunidade, tá? Se vocês permitem, eu queria convidar os nossos ouvintes, tá, a conhecer a nossa empresa, a comérciolivre.com. Somos uma empresa de tecnologia e nós estamos já trabalhando para que a nossa empresa consiga estar entre as 10 maiores empresas de vendas online do planeta. Conheça a gente, eu convido novamente todos os nossos ouvintes a entrar na nossa plataforma na comérciolivre.com e realize o cadastro de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Jailson, por estar aqui. Isso foi uma aula, né, de administração, de direito, né? Nós da Rádio Shalom FM agradecemos sua presença, né? E todos os nossos ouvintes que estão aqui na 87.9, mandar aquele abraço, estão aqui também pelo Facebook, YouTube. Falar que quarta-feira estaremos aqui novamente. Agradecer a vocês e como o Jailson falou, né? Quem quiser entrar, conhecer a empresa de Jailson, Comércio Livre, inclusive, né, Jailson? Sim. Eu já entrei lá no legal. site e vi muitas promoções lá. Achei muito bacana, recomendo, né? Agradecer a todos os nossos ouvintes, fiquem todos com Deus. Faltou um beijo no coração. Sim, beijo no coração. Beijo no coração. É porque ele é carente. Aí ele... Eu sou carente, falo beijo no coração. Agradecer a todos os nossos ouvintes, né, Ale? Também um beijo no coração. Né? Muito obrigado, queridos ouvintes, pelo carinho da audiência de vocês. E eu espero vocês quarta-feira, se Deus quiser. Encerramos por hoje o JS, Jornal da Shalom, com a apresentação Aline Oliveira. Estaremos de volta no próximo programa, ao meio-dia. Não esqueça, JS, Jornal da Shalom. Identificando Rádio Shalom FM, ZYX